Olá, sejam bem-vindos de volta. Agora nós vamos falar de typo squaring. O que seria esse typo squaring? Bom, em vez de redirecionamento, o atacante ele pode usar um, um tipo de ataque malicioso bem sutil. Isso significa que o agente de ameaça ele registra um nome de domínio muito parecido com o real. Então, eu coloquei aqui como exemplo. Imagina que eu vou acessar o site da Calvin Klein. E aí, em vez de eu colocar a palavra, deixa eu pegar aqui o meu apontador para ficar mais claro. Olha aqui, ó, Calvin Klein. Só que Calvin Klein, ele tem N de navio no final. E eu coloquei aqui M de Maria. Então a vítima ela vai acessar, ela vai clicar e ela nem vai perceber que ela clicou no site errado, porque tem aqui uma palavra muitíssimo parecida. Só o final aqui que é diferente. Principalmente pessoas em países que não estão acostumados com outras línguas, ela acha que está certo mesmo. Então, esperando que o usuário não perceba a diferença, então o type squaring ele pode ser usado para ataques de farming, que é o ataque de redirecionamento, em conjunto com o de phishing, que você para redirecionar você precisa enviar alguma coisa para a pessoa, e o phishing ele tem essa característica de enviar e coletar e roubar alguma coisa. Outra técnica é registrar um subdomínio sequestrado, né? O cara roubou, já ganhou o subdomínio, e aí ele coloca um nome na frente de um nome confiável. Aqui, ó, onmicrosoft.com. Então, ele criou em cima da palavra Microsoft um outro domínio. Qualquer coisa que eu colocar aqui na frente de Microsoft que não tiver um ponto, ele vai estar dentro do mesmo domínio. Então, se uma mensagem de phishing aparecer e vir, por exemplo, competia.omnimicrosoft.com, muitos usuários ficarão inclinados a confiar nela, porque ele já confia na Microsoft. Ainda está falando de Competia, opa, a Microsoft fez alguma parceria com a Competia. Então, o type squaring é um método que os hackers usam para enganar você, né? Os invasores podem usar para induzi-los a visitar sites como para ganhar dinheiro, para ver uma receita de bolo, para qualquer coisa que seja do interesse do usuário. Vamos dar uma olhada aqui no caso do Calvin Klein aqui, ó, com N. Se o atacante resolvesse fazer um ataque para esse tipo de cenário, né? Olha só que interessante aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, não está disponível o nome, porque o nome já está registrado. E se ele mudar aqui, ó, aqui eu mudei, em vez de colocar um M de Maria, no lugar do I, eu coloquei um L. Então, Calvin Klein com L no lugar do I, para ficar bem parecido com a palavra, ele está disponível. Então, eu poderia registrar o nome aqui com Calvin Klein, em vez de colocar um L, e ficaria aparecendo que eu estou utilizando um site confiável. Esse aqui é o site verdadeiro, né? E aqui é um site do Itaú. E interessante que eu joguei isso para os meus alunos. Olha que interessante. O Itaú tem um site que chama itaú.b.br. Apesar de estar aqui não seguro, esse site aqui é um site verdadeiro. Só que as pessoas não estão acostumadas a acessar sites de banco ou sites de grandes empresas se não tiverem um domínio.com, que é o mais comum de comércio. Só que esse Itaú.b é um dos sites mais seguros que tem, porque é um site de domínio
onde usa DNS seguro, justamente para não sofrer esses tipos de ataques. Então, conhecer os sufixos para o registro de sites é muito importante. Saber as categorias que esses sites podem ser registrados. Se, por exemplo, chegar para você na área de segurança, dá uma olhada se esse link aqui é seguro. Então, se aparecer lá itaú.b.br, a gente sabe que é seguro porque existe por trás desse conceito uma categoria que somente bancos podem usar esse sufixo .b. Ele foi criado exclusivamente para a proteção do DNS das instituições bancárias. A gente vai estudar isso num próximo assunto, num assunto futuro sobre DNS, vai cair de volta esse assunto. Então eu aproveitei para mostrar para vocês que a troca de apenas uma letra, a troca do domínio, para que eu consiga saber se ele é lícito ou se ele não é lícito, eu preciso consultar o registro disso, seja no Brasil, seja fora, e saber as categorias que essa entidade de registro para a internet trabalha. Porque existe um comitê gestor da internet que faz, né, essa verificação. E aí eu posso, por exemplo, ir lá no domínio, por exemplo, ó, aqui ó, é o próprio Itaú que comprou esse domínio. Você pode checar se esse CNPJ aqui é verdadeiro, lá do Itaú. É claro que se o atacante ganhar o domínio, a conta de domínio do Itaú, ele põe o que ele quiser aí. Mas nesse caso aqui é um site verdadeiro, não por causa dos dados apenas que foram preenchidos aqui, mas porque existe realmente um sufixo para a internet, para bancos.b. E por que está lá como não seguro? Porque o Itaú deve estar fazendo testes ainda e não colocou um certificado digital, porque a ideia não é ainda fazer os usuários usarem isso. Vai haver uma ampla divulgação e aí eles vão colocar isso em campanhas na internet para que o usuário saiba, porque se eles lançarem alguma coisa desse jeito, o usuário não vai clicar. Muitos usuários, né, usuários mais avançados, não vão clicar, vão achar que é phishing, vão achar que é algum tipo de roubo, e nesse caso aqui ele é lícito. Eu queria trazer isso para vocês dentro dessa aula, porque eu achei isso aqui de extrema importância. Eu sei que isso aqui está linkado em outro assunto, a gente vai retomar esse assunto, mas esse assunto de type squaring, que é enganar, né, o usuário final, trocando o nome do domínio por uma letra, esse tipo de cenário é muito corriqueiro na prova do Security Plus. Eu quero que vocês tenham isso na cabeça de vocês, para vocês poderem se dar bem aí na prova. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula curtinha também, mas é uma aula que ela é de extrema importância para a prova, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.